Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vanderlei do Novotec e hoje nós vamos para a nossa aula 7, cujo tema é limpeza e proteção. Lembrando aí que nós estamos no módulo de Fundamentos da Informática do nosso curso técnico aí de Técnico em Informática para a Internet, fazendo a junção aí com o seu ensino médio. E hoje nós vamos abordar um tema que é limpeza e proteção, que é fundamentos básicos aí, mas que é de suma importância para nós. Nós vamos falar um pouquinho aí dos vírus, né? Temos diversos vírus, nós vamos entender um pouquinho deles e também falar um pouco da proteção do seu computador, dos antivírus. Então, nós vamos aprender um pouquinho aí a respeito disso nessa aula. Lembrando que os meus contatos eles permanecem aqui, precisando enviar atividade, seja por e-mail ou por telefone, aqui está o meu contato ou os meus contatos. Muito bem, pessoal, para começar, nós vamos identificar que hoje na tecnologia, aí, tudo é tecnologia, tudo nós estamos fazendo pela internet, tudo do modo digital, e nós também temos que ter em mente que nós temos muitos ataques de vírus. O que são vírus, né? Vírus é aqueles programas, aqueles sistemazinhos que vêm para danificar o nosso computador, que são softwares maliciosos que ele vai danificar o seu computador, trazer falhas de segurança ou roubar os seus dados pessoais. Então, os vírus eles vêm para trazer sempre o que é de mal. Então, nós temos diversos vírus, diversas classificações de vírus e nós vamos detalhar algumas dessas classificações, alguns desses vírus ou desses programas que são criados para danificar o nosso computador. Primeiro nós vamos começar falando aí dos vírus, óbvio, e do malware ou malware, mas nós vamos falar primeiro dele. O vírus de malware, ele é um software que ele é criado para infiltrar e danificar o sistema do seu computador, sem a sua permissão. Então, ele vai se replicando com frequência, vai infiltrando no seu computador e ele vai danificando aí a sua máquina sem a sua permissão. Esse é o vírus de malware. Nós temos o vírus também que é bem conhecido, que é o vírus de cavalo de Troia ou Trojan. Ele é um programa que ele é mal intencionado, mas que aparentemente ele é aquele programa que não faz mal a ninguém. Esse programinha, isso aqui, ele é inofensivo, não é um vírus que seja preocupante. Não. Esse vírus, ele parece inofensivo, mas ele vai abrindo portas para outros vírus. Diferente do primeiro vírus que nós falamos do malware, que o malware ele se replica, o cavalo de Troia ele não se replica, mas ele pode ser totalmente destrutivo para o seu computador, até porque ele vai abrir portas para outros tipos de vírus. Nós temos os vírus de worms ou verme, né? Isso mesmo. Esse vírus, worms ou verme, são programas que são totalmente autônomos, de certa forma. Então, ele é capaz de disseminar aí cópias funcionais entre si. Então, ele vai também se replicar, tá? E vai invadir aí os espaços, a memória do seu computador, ele vai destruir arquivos genuínos. Então, esse é um vírus que é muito mal intencionado aí, tá? Nós temos os outros tipos de vírus também, que são os backdoors, tá? Esse tipo de vírus ou programas, ele permite acessos não autorizados para o seu computador e ele é aquele vírus que é meio que fantasma, sabe? Você nem percebe que ele está ali, mas ele está extraindo informações do seu computador. Então, ele é conhecido como os backdoors, tá? Então, ele permitem acessos não autorizados ao computador, esse tipo de vírus, e vai extraindo informações do seu computador, mesmo que seja despercebido, tá? Nós temos aí também o vírus rootkit, tá? Esse vírus
ou programas, ele vai corromper o sistema que está instalado no seu computador. Então, poxa, eu tenho o sistema operacional aqui, o Windows. Então, ele vai corromper o seu sistema operacional, tá? E vai usando estratégias que não seja possível você desinstalar ele. Então, recentemente eu tive até um problema no meu celular que eu tentava excluir um programinha que ficava abrindo no meu celular e eu fazia de tudo e esse vírus, ele sempre usando estratégias para que ele não fosse desinstalado. Então esse vírus aqui, o Rootkit, ele faz isso, tá? Então ele vai usando estratégias para que você não desinstale ele e ele vai corromper o seu sistema operacional, seja o Windows aí, ele vai corromper. Nós temos o vírus de macro, tá? O que são os vírus de macro? O vírus de macro, ele é específico para o pacote Office. Então, ele tem as macros que vai invadir ali os arquivos. Então, o Word, o Excel, e aí esse vírus de macro, ele tende a corromper os seus arquivos, tá? Ele vai se espalhando aí pelo Word, o Excel, pelos arquivos, mas o vírus de macro, ele é específico do aplicativo do pacote Office, tá? Word, Excel, PowerPoint e assim vai, tá? Os outros tipos de vírus que nós temos, ou programas, né, que danificam o nosso computador, são os Grayware, tá? Então esse programa, ele mesmo que não são autorizados a funcionar nos computadores, eles acabam entrando aí pelos discadores, pelos spywares, o adwares, né, os jokers. Então, ele acaba invadindo aí com ferramentas de acesso remoto e outros aplicativos e programas indesejados. Então, é o famoso Grayware, tá? Nós temos os spyware, tá? Esse programa, ele é instalado sem o seu consentimento, tá? Ou sem você saber que ele foi instalado. De repente, você clicou em alguma coisa ali e ele foi instalado no seu computador e ele vai coletar e transmitir os seus dados pessoais. Então, olha só que vírus agressivo. Ele vai coletar, de repente você tem uma senha, você tem algumas coisas pessoais, ele vai coletar ou transmitir os seus dados pessoais. Então, é um vírus extremamente malicioso e perigoso. Aí nós temos os discadores também, tá? Os discadores mal intencionados são desenvolvidos para estabelecer conexão por meios de números falsos diretamente ligados ao IP. Então, esses discadores estão diretamente ligados ao endereço de IP do computador, de alguma situação, tá? Então, ele pode também roubar informações do usuário, os vírus de discadores. Então é para se tomar cuidado com ele também. Nós temos também algumas ferramentas aí que a gente não pode deixar de falar quando nós falamos de vírus. Nós temos as ferramentas de hacking, tá? Essas ferramentas, elas são utilizadas para auxiliar os hackers. Então nós sabemos que nós temos aí pessoas, hackers, né, programas e tudo, que trabalham para roubar dados, roubar informações, coisas pessoais. Tem pessoas que ganham ilegalmente dinheiro com esse tipo de situação e crime, né, da cadeia e tudo, mas essas ferramentas de hacking, elas são programas para auxiliar os hackers, tá? Nós temos o adware, e o adware são programas que apresentam publicidade excessiva. Então é aquele vírus que é fácil de identificar, geralmente vem com muita publicidade, você acaba clicando, você está em algum site, vem um monte de publicidade, você acaba se desatentando e clica. São os famosos adwares aí. Então de publicidade excessiva dentro de programas e navegadores, tá?
e alguns chegam a apresentar publicidade nos desktops, tá? Então esses são os adwares. Aí nós temos os keyloggers, que são programas que capturam tudo que você está digitando. Então imagine, tudo que você está digitando, esse programa, esse vírus keyloggers, ele vai capturar. Então vamos pensar aí numa situação crítica, por exemplo, eu estou em uma empresa, estou passando a fórmula de um produto, de alguma coisa, imagine esse vírus de keyloggers aí capturando essa fórmula, tudo que você está digitando. Então, esses são os keyloggers. Aí nós temos o screen loader, tá? Então, os screen loaders, ele trata de um programa que captura a tela do usuário. Então, tudo que você está fazendo na tela, ele vai capturar. Então, é o vírus screen loader, tá? Nós temos os vírus de boots ou de bots, tá? Que são programas que simulam a atividade humana para realizar crimes virtuais. Então, é outro tipo que nós devemos tomar cuidado. E aí nós temos também os 3 últimos aqui para nós finalizarmos os tipos de vírus. Nós temos os vírus de rede, tá? O vírus de rede são vírus que se espalham por uma rede de computadores. Então, são tipos de ameaça que vão se multiplicando pela rede, tá? E por e-mails que vai se replicando. Então, esses são os vírus de redes. Nós temos os vírus de comportamento mal intencionado, que é aquele comportamento que são alterações não autorizadas, que é feita geralmente por software no sistema operacional, tá? Então, é um vírus de comportamento mal intencionado. E aí, ele acaba trazendo aí, no caso, em entradas do registro do sistema ou em outro software ou arquivos e pastas. E por último, nós temos os pontos de acesso falsos. Então, o que são esses pontos de acesso falso? Então, geralmente os hackers, eles acabam interceptando alguma comunicação sem fio. Poxa, eu estou ali em determinado ponto e eu vou entrar no Wi-Fi aqui, poxa, cliquei ali no Wi-Fi e aí o hacker ele acaba entrando no seu computador, nos seus sistemas. Então é o ponto de acesso falsos, tá? Parece que ele é legítimo, mas é um ponto falso aí para o hacker entrar, seja de um Wi-Fi, de alguma rede sem fio aí, tá? Muito bem, pessoal, nós falamos bastante aí do que são os vírus, dos tipos de vírus que nós temos, né? Mas nós não podemos deixar de falar dos antivírus. Todos os dias, vários vírus são criados para manter o sistema. Os vírus são criados para nos trazer mal, para roubar os nossos dados, para danificar o computador. Mas nós temos os antivírus. Os antivírus eles servem para trazer a proteção para o seu computador. Então é a mesma coisa da gente pensar que o antivírus é a vacina para os vírus. Vamos lá. Pensar para a gente, a gripe, nós temos a vacina da gripe. A meningite, temos a vacina contra a meningite. Os antivírus é a mesma coisa. Você vai usar no seu computador, para que o seu sistema ali do computador ele não seja penetrado aí por vírus, por sites ou programas maliciosos ou por todos esses outros que nós falamos anteriormente dos tipos de vírus que nós temos. É importantíssimo nós termos o antivírus, pessoal. Por quê? Vai deixar o seu computador mais seguro, vai ter um bom funcionamento, um bom desempenho para o seu computador e a segurança e a proteção que é fundamental. Então agora nós vamos falar um pouquinho dos antivírus que nós temos. Nós temos aí, começando a falar, o anti-spywares, né? Esse anti-spywares aqui, eu até deixei aqui para a gente uma traduçãozinha, um passo a passo, para a gente entender. O anti é contra, o spy é o espião
e ware é a mercadoria ou programa. Então esse anti-spyware aqui, ele é contra os espiões ou os programas que queiram trazer o mal para o nosso computador. Então esse anti-spyware aqui, ele vai trazer a proteção contra os espiões mal intencionados, tá? Ele é um programa que auxilia o antivírus, tá? E geralmente o papel dele é detectar e remover os adwares e os spywares, tá? Então ele vai remover aquelas coisinhas que aparecem, sabe? Aquelas telas que aparecem para você clicar, compre aqui, então esse antivírus ele é fundamental para remover esse tipo de programa. Tá? De programas que a gente não quer que entre e eles entram mesmo sem o nosso consentimento, que eu falei lá anteriormente sobre os vírus. Então, esse anti-spyware, ele vai trazer essa proteção e vai remover isso, tá? Outro antivírus que é muito conhecido é o anti-spam. Esse anti-spam é um recurso que tem nos e-mails. Geralmente você tem um e-mail e você tem na sua caixinha ali a caixa de entrada, itens enviados, e você tem a lixeira e você tem ali o spam. O spam, essa caixinha, já é um recurso que os próprios e-mails, né, os sistemas operacionais aí dos e-mails, eles colocam para que você não seja corrompido por esses vírus. Então, um e-mail que é considerado vírus, o próprio programinha ele joga lá para sua caixa de spam. Quantas vezes você já ouviu, o meu e-mail não chegou, verifica na sua caixa lá de spam, talvez ficou lá. Por quê? Mesmo que o e-mail ele identifique, talvez isso aqui é um vírus, vou jogar isso para lá, para a caixa de spam. Então o anti-spam ele funciona para isso, para trazer a proteção no seu e-mail, porque todos os dias a gente recebe aí vírus e vírus por e-mail também, do tipo, você ganhou tantos dinheiro, clique aqui, olha, o seu boleto vai vencer amanhã, clique aqui para que você não fique com débitos. Aí você fala, poxa, eu não tenho, deixa eu clicar para ver. E aí você acaba se dando mal, tá? Então, o anti-spam, ele trabalha para isso, para que você não receba esse tipo de situações. Se você tem muitos e-mails na sua caixa de spam, verifique se é algum e-mail válido. O que não for, já descarta logo de cara e nem precisa clicar, tá bom? Outros tipos de antivírus que nós temos, nós podemos falar aí de alguns aplicativos que vai manter limpo o seu computador, tá? Que vai manter o seu PC limpo, funcionando bem. São alguns aplicativos que vale a pena a gente falar, tá? Um deles é o Cleanear, tá? O CCleanear. Ele é um programa ou um aplicativo que ele vai limpar o registro e desfragmentar aí o disco ao mesmo tempo. Então, ele vai deletar aquilo que é lixo do seu computador, aquilo que não presta. Ele vai retirar alguns programinhas que vão danificar o seu computador. Então, esse aplicativo aqui, o Cleanear, né, CCleanear, ele é muito bom para trazer a limpeza aí, a limpeza e tirar alguns lixos aí do seu computador. Um outro aplicativo que é muito bom é o Avast. Esse Avast é bem conhecido, tá, galera? Vocês já devem ter ouvido falar. O Avast ele foi lançado em 1988, tá? E ele foi designado para remover um certo tipo de vírus daquela época, que era conhecido como o vírus Viena, né, de 1988. Esse Avast ele foi desenvolvido para isso, acabou tendo êxito, e aí esse é um dos antivírus mais famosos que nós temos, e ele é excelente para tratar dos vírus do nosso computador, porque ele traz segurança para o computador e ele também faz o computador ficar mais rápido, não faz o computador travar tanto. Então, é importante também.
Outro que é bem conhecido é o AVG, tá? Esse antivírus tem uma excelente performance, só que ele tem mais completo, ele é pago, ele tem uma versão paga. Então, ele é muito bom, tem uma versão mais básica que é barata, mas tem uma versão paga que é mais completa. Mas é um antivírus muito bom e que tem uma excelente performance para trazer a proteção, principalmente em situações aí online aí do seu computador, que você faz, que você utiliza, tá? Nós temos o outro que é o Malwarebytes, tá? É um programa que traz muita segurança para o seu computador, tá? E ele vai eliminar aqueles aplicativos que invadem e roubam os seus dados. Então, esse Malwarebytes aí, ele é excelente para quem deseja segurança para o seu note ou para o seu computador. Tá? Existe aí alguns apps que você baixa e tem o Malwarebytes aí. Então é um excelente antivírus também. Tá, pessoal? Nós temos a atividade aqui, mas antes da atividade eu quero só passar algumas dicas para vocês de que nós falamos de muitos vírus, né? Falamos de vários tipos de vírus, aí você vai pensar, poxa, meu computador agora tá cheio de vírus, eu não vou acessar mais nada. O meu computador está sendo invadido por hackers. Meus dados. Pessoal, tenha calma. E também tenha cautela. Nós temos os antivírus que trazem a proteção. Vocês têm que tomar cuidado em sites de compras, né? Mas nós temos sites que são seguros, que já tem uma sua própria proteção contra hackers, contra vírus, que trazem a proteção dos seus dados. É importante que quando vocês forem fazer compras pela internet, veja se o site é confiável, veja se o local que você está fazendo a compra online é confiável. E aí você pode sim não ter medo de fazer as suas compras, as suas coisas online. Você tem que ter cautela, tendo um bom antivírus, não acessando qualquer tipo de site, não acessando esses balãozinhos que vai aparecendo e você sabe que aquilo é um vírus. Não adianta clicar. Tome cuidado, não acesse qualquer tipo de site, tá, pessoal? Então, essa foi a aula de limpeza e proteção. Eu deixo para vocês aqui a atividade, tá? Temos 5 questõezinhas, 5 perguntinhas. A primeira que vocês têm que fazer é: o que são um vírus de malware, cavalo de Troia ou trojan e worms ou verme? Então, explique para mim cada um desses tipos de vírus. Você vai pegar o vírus de malware. O vírus de malware ele fala disso, disso, disso. O vírus de cavalo de Troia, ele tem a função de danificar o computador nesse sentido. O vírus de worms e vermes também. Questão 2. Detalhe o que é um vírus de rede. Você vai detalhar para mim. Vai falar também o que são os antivírus. Explique para mim qual é a finalidade do antivírus. Explique o que é um anti-spyware. Nós falamos agora no final, tá? O anti-spyware, na verdade. E por último, cite e explique os aplicativos comuns de limpeza que nós temos. Eu falei agora no final da aula alguns aplicativos que são comuns para limpeza e proteção. A partir ali do CCleaner, eu comecei a falar dos aplicativos. Olha só que fácil. Certo, pessoal? Lembrando que você deve fazer as atividades pelo Classroom, tá? Acesse o Classroom lá, a atividade vai estar lá, você clica no formulário, você vai ser direcionado para essas questões. Dúvidas, me procurem. Se não conseguiu fazer pelo Classroom, faça no caderno, tira a foto e me mandem, mas não fiquem sem a nota, por quê? Vale nota, o Novotec, essa disciplina, ela reprova no seu ensino médio, tá? Então, tomem cuidado, façam as atividades e as aulas, porque essa é como se fosse qualquer outra aula que você faz aí no seu ensino médio. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. Dúvidas, me procurem. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.